Olá, Cláudio Ikeda. Estamos aqui com o Cláudio Ikeda, ele é CTO da Starbucks e da TGI Fridays no Brasil e é Managing Director da South Rock Lab. Ô Ikeda, antes de mais nada, explica pra gente o que é o South Rock Lab. Na verdade a South Rock é o fundo, a holding, tá? Controladora da Starbucks e da TGI no Brasil. De verdade, a South Rock Lab é a empresa digital, né, da South Rock, e que ela desenvolve, na verdade, toda a transformação digital para transformar a experiência em loja, a experiência digital dos clientes da Starbucks, do TGI e de todas as marcas que ela for investir no Brasil e no mundo. Esse lab ele teria uma característica física também, né? Eu imagino. Sim, na verdade, por ser uma rede que trata a experiência digital e física, né? Nós temos a experiência em loja, né? Então a gente tem desde a experiência no aplicativo, mas também a gente tem a experiência no POS, a experiência nos IoTs, na conectividade de loja. Então a experiência tem que ser 360 graus na visão dessas marcas, né? Então ela começa, na verdade, antes de você chegar na loja e continua na loja e vai até você chegar na tua casa, né? Então a ideia é que realmente a experiência te acompanhe muito mais do que apenas num aplicativo. Uma experiência mais do que nunca digital, né? Sem volta. O conceito é esse, The Digital Experience, é isso aí. Muito bem. Ikeda, você está trazendo para a gente uma apresentação baseada em alguns casos, né? E muito baseada em todo o histórico de conhecimento que você tem, pelas passagens de empresas que você já teve e tudo mais. Eu vou deixar você se apresentar melhor formalmente, para não ficar fazendo spoilers. Eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Full Connect e ao Set Experience. Eu vou abrir espaço para você. No finalzinho eu volto para a gente bater um papo e poder explorar um pouco mais do teu conhecimento aí. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É uma grande honra para a gente estar recebendo você aqui hoje, ouvindo um pouco da sua experiência, conhecendo um pouco melhor a South Rock, entendendo como que vocês estão trabalhando aí com os desafios da Starbucks e da TGI Fridays. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Coach. E eu vou trazer hoje para vocês um conteúdo que é sobre hiperpersonalização, tá? Conversar um pouquinho sobre uma crítica sobre a hiperautomação, né? Então, exatamente uma brincadeira de frase aqui sobre será que a hiperautomação realmente é o conceito correto? Será que realmente não necessitamos pensar um pouco que o ser humano ele precisa ser tratado de modo individual e não massivo? Então, vamos explorar um pouquinho esse conceito. Bom, aqui para a gente ver como o ser humano tem sido cada vez mais diferenciado, que são slides aqui da Web Index, mostrando como é a sensibilidade das diferentes gerações aos diferentes tipos de plataforma e mídia que hoje a gente tem disponível, né? Então, se a gente pega um baby boomer aqui na faixa de 57 a 64, que era altamente preponderante às mídias de televisão, rádio, imprensa física, enfim, aos meios comuns de comunicação até então, você já vê que na geração Z, né, que seria a geração dos jovens atuais, de 16 a 23, você vê uma preponderância dos vídeos online, dos streamings e do videogame, né? Então, assim, como a gente muda essa comunicação para esses diferentes meios e como a gente mede essa interação e como é que a gente consegue engajar as pessoas, né? Acho que o grande desafio que a gente lida hoje é que você imagina que a gente está comunicando com todas as faixas etárias, com todas as camadas sociais, como é que a gente consegue ter a atenção das pessoas e a mensagem correta se as plataformas usadas são diferentes por cada geração e se a forma de entender o conteúdo é completamente diferenciada. Então, qual que é o ponto, né? A gente está vivendo a área da Customer Centric e do Data Driven, né? Dito como o novo normal. Porém, o que acontece? Dado e automação não é tudo, né? Então, o que acontece?
A gente está vivendo uma era de uma supervalorização da hiperautomação e de uso de algoritmos massivos, porém a verdade é que existe sim um lado antropológico e comportamental que não permite que simplesmente a gente ache que os dados vão ser a resposta de tudo. Por outro lado, os modelos censitários e demográficos clássicos, como o CGI e TGR, que são usados pelas agências para os estudos de personas, também parecem altamente superados, né? Porque de verdade você tem que medir a interação e a resposta dos seus espectadores canal a canal e conteúdo a conteúdo. Não existe mais uma mediana da humanidade. Cada segmento de cultura, cada segmento social, cada segmento econômico tem um comportamento diferente. Então, qual que é o nosso challenge? É como gerar esses múltiplos conteúdos para diferentes faixas sociais, diferentes audiências, de forma que você consiga atingir o objetivo, que a marca consiga transmitir o seu valor às diferentes comunidades. E uma coisa que está entrando muito em moda é o in-house digital agency, né? Então, assim, será que cada marca vai precisar ter sua própria agência, ter os seus próprios influencers para fazer a sua comunicação de diferentes ofertas do mesmo produto, mas com enfoques totalmente diferentes para cada camada que você quer se comunicar? Então, da onde surgiu essa experiência e essa visão, né? Então, fui diretor de uma empresa de telecomunicações, né, a empresa líder do segmento de telecomunicações, com quase 80 milhões de usuários, e criamos durante o ano de 2018 e 2019 o sistema de inteligência artificial, o Aura, que foi responsável, né, pela automação de 46 canais digitais, fazendo 21 milhões de atendimentos mensais. É uma das maiores bases de conhecimento omnichannel do mercado. Você poderia dizer, nossa, então isso é um super case de hiperautomação. Verdade, porque hoje ele automatiza um dos maiores call centers do país, responsável por um saving, né, em termos de custo bilionário. Porém, ele já começou a me dar exatamente esse insight, né? Fala assim, nossa, será que essa comunicação massiva por robôs deveria ser realmente a forma de atuar? Então, quando você pensa que a telco parte para um atendimento de público que vai passar pelo 5G, o Edge Computing, né, que é o streaming de jogos, que fala com aquela comunidade Z, né, que é a nova forma de falar, e necessita de conteúdos de sniper, com rede de comunicação, de influencer, artistas, com conceitos de hero e super hero. Então, até que ponto, né, realmente essas experiências hiperautomatizadas trazem essa experiência imersiva e super envolvente com o usuário, né? Então, assim, isso realmente não entrega a hiperpersonalização, isso entrega a hiperautomação, né? E de verdade, quando a gente pensa, né, num mercado onde os dados, depois da LGPD, precisam ser tratados com uma atenção à regulação e que o cliente precisa receber um give back do uso desses dados, né, que a gente está chamando de data economy, né, como é que eu dou um valor de volta para o cliente pelo uso do dado. A hiperautomação que acabou de nascer, né, é um conceito novo que evolui do RPA, parece totalmente superado, né, porque de verdade a hiperautomação leva a um atendimento massivo, quando que, na verdade, a gente deveria estar pensando nessa experiência imersiva e nessa capacidade de fazer com que as pessoas se sintam únicas. Aí, em 2019, eu passei a comandar um outro projeto, que é um projeto da Globo, né, uma emissora líder, e um projeto que é os 100 milhões de uns. Então, assim, na Globo, já havia esse conceito de que nenhum usuário é igual a outro. Então, assim, que era realmente necessário medir as pessoas quase de forma unitária, de forma que realmente a multicanalidade e o conceito de multiplataforma fosse respeitado. E aí desafios gigantes, né? O primeiro desafio foi o desafio da deduplicação, né? Então, como é que eu meço que o impacto que eu estou medindo num canal digital não é o mesmo do canal linear?
a indústria ainda é toda medida por impacto e alcance, né? Então, como é que eu meço isso por conversão? Como é que eu meço isso de outros canais, de forma que efetivamente as marcas percebam o valor, né, que o meio pode gerar a eles? E os KPIs, né? Então, assim, ainda medimos todas as campanhas pelos KPIs clássicos: Awareness, Consideration, Intention. Quando, na verdade, né, novos KPIs são necessários para medir essa hiperpersonalização, que é essa individualização da experiência. Né? Quando todo usuário é um usuário único, você não pode ter uma Globo para 100 milhões de uns. Tanto que o novo conceito é 100 milhões de globos para cada um. Né? Então, como você cria essa variedade de conteúdo, essa variedade de emoções para que você toque o coração de 100 milhões de pessoas. Um dos maiores cases, né, de sucesso desse novo conceito da hiperpersonalização foi o case do BBB 21, né, onde foram atingidos praticamente um volume nunca atingido de votos, né? Praticamente 100 milhões de uns votaram, né, em todas as sessões do BBB, e houve a sessão recorde que atingiu quase o dobro disso, né, quase 200 milhões. Como que isso é feito de forma com que a mensuração disso volte às marcas de uma forma clara e precisa, e que o investimento que eles estão fazendo nesse canal realmente seja percebido e gerado na forma de conversões e na forma de interações positivas. Para vocês terem uma ideia, né, o sucesso foi tão grande que num dos dias, né, de maior nível de interação de rede social desse conteúdo, a gente chegou a ter mais de 10 milhões de opiniões em rede social sobre um personagem específico do Big Brother em apenas uma hora, né? Praticamente as plataformas de AI sofreram uma pane pelo volume de interações que elas estavam sofrendo por minuto. Então, assim, o que é esse conteúdo que é capaz de emocionar e de contaminar de forma viral uma multidão, que é um país, em torno de um conteúdo que é percebido de diferentes formas pelos diferentes milhões de uns que a gente tem dentro desse país, né? Então, é disso que estamos falando, né? Cada pessoa percebe o conteúdo de uma forma diferente, cada canal entrega a emoção de um modo diferente, e como a gente consegue combinar tudo isso de forma a entregar um valor percebido, tanto para as pessoas quanto para as marcas, de forma a transformar realmente os meios de comunicação convencionais no novo conceito, que é o conceito da MediaTek. E agora, né, 2021, estou chegando aqui na Starbucks, no TGI, e aí o conceito, né, dos 100 milhões de uns, o conceito de cada pessoa é uma pessoa, ela ganha uma nova dimensão, né, que é a dimensão da Loved Brand, né? Então, assim, como que acontece a paixão da pessoa pela marca? Como que o propósito da marca é percebido pelas pessoas e gera um comportamento apaixonado, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Ontem a gente teve a inauguração da loja Curitiba, né? Então, assim, filas de praticamente 100 pessoas na loja, né? Então, assim, é incrível como essa marca é capaz de movimentar multidões, né? E imagina que essa é a percepção de consumo das pessoas, mas de verdade, essa é uma marca que tem um impacto muito maior, né? Porque além do que a gente percebe que é o nosso frappuccino, o nosso café latte, nosso caramel macchiato, essa é uma marca que se preocupa de comprar café da produção artesanal de pequenas comunidades. Ela muda a vida de 100 milhões de pessoas pelo mundo, né? Então, assim, quando a gente vê lá os nomes Brasil, Sumatra, não estamos falando simplesmente de marcas, de regiões, de denominação de café. Estamos falando de comunidades que foram abraçadas pela Starbucks e, com isso, estão gerando esse comportamento apaixonante, né? Onde a marca transforma a vida de 100 milhões de pessoas, esse valor é percebido pelas comunidades e as comunidades interagem com a marca de uma forma apaixonada, né? Case mundial da Starbucks, né? Para quem conhece o poder da marca,
case de sucesso é o Multi-Tier Reward, né, que é o motor de marketing atual que movimenta a marca Starbucks. E ele é baseado num conceito do CAC decrescente, né, onde você vende cada vez mais e você gasta cada vez menos com mídia, porque de verdade o movimento social e a comunicação entre as pessoas e a interação com a marca gera o awareness, o consideration e a intenção de compra. Então, são novos modelos de venda, novos modelos de mídia, trazendo aí reflexões sobre como deve ser, né, as empresas de mídia e como deveria ser a comunicação das marcas com seus clientes nesse novo mundo, aonde a comunicação ela não é mais unidirecional, né? Ela é bidirecional e ela é de alta intensidade viral, né? Marcas que conseguem criar movimentos virais são as marcas que têm aí um alcance global e um alcance exponencial nesse mundo digital. E aí a gente chega aqui a um case de sucesso, né, que a gente está anunciando essa semana, que é a nossa parceria com a Gerando Falcões, aonde a Starbucks está lançando comemorativa nesse fim de semana as bebidas que foram geradas num campeonato, né, de novos baristas com a comunidade. Então, essas bebidas vão ser trazidas às nossas lojas e toda a renda gerada por essas bebidas vão ser revertidas às comunidades que são atendidas pela Gerando Falcões. Mas mais do que isso, é o propósito, né? A Gerando Falcões quer transformar a pobreza em uma peça de museu, né? Então, assim, você imagina a força que isso tem para as grandes marcas, para o mundo e para a própria Starbucks, né? Quanto que o propósito da Starbucks de melhorar a vida das pessoas fala com esse propósito de acabar com a pobreza e transformar ela em passado. Então, novos desafios estão sendo criados, né? Então, a profissão de barista, né, que é o atendente da Starbucks, ser o primeiro emprego no funil da educação, né, que está sendo gerado pelo Gerando Falcões, que é exatamente a universidade social, né? Como é que eu tiro a pessoa de uma situação de pobreza, dou uma educação a ela e propicio o primeiro emprego a ela, né? E coloco ela num ciclo de riqueza. Essa foto é do Edu Lira, né, que é o líder do Gerando Falcões, é o CEO. E o desafio dele agora para a Starbucks é criar a primeira loja Starbucks dentro de uma comunidade. Então, assim, esse é o tipo de desafio que a gente está engajado aqui para atingir e que a comunicação gera um novo tipo de dimensão, né? Então, assim, como eu gero um ciclo de value stream que começa numa pessoa que está num ciclo de pobreza, transformo ela num estudante, numa universidade social, transformo ela num profissional com o primeiro emprego, que é um barista, crio a paixão por uma marca e gera riqueza para essa pessoa, e essa riqueza chega a 100 milhões de uns, que são os agricultores que produzem o café, né? Então, esse é o verdadeiro propósito, a verdadeira máquina de impacto social e de engajamento que cerca essa marca, né? Que foi um dos motivos que eu escolhi a marca para essa minha nova fase de experiência, né? Então, eu acho que a hiperpersonalização fala disso, né? Como a marca é percebida para cada um e como a marca gera um impacto para milhares de pessoas de forma diferenciada. Igual a emoção que ela gera para você quando você toma um café da Starbucks, imagina a emoção de uma pessoa que sai da comunidade e ganha um avental verde e consegue seu primeiro emprego. Falar de hiperpersonalização é falar de emoção, né? É falar exatamente dessa capacidade de gerar um diferencial de impacto e de alcance, que não é o impacto e alcance da mídia, né? E sim o impacto e o alcance na emoção e na vida das pessoas. Legal, Ikeda, muito, muito bacana a sua apresentação. Ela traz uma perspectiva bastante interessante, né? Essa questão toda de envolvimento social, a responsabilidade da marca e, consequentemente, essa responsabilidade sendo transmitida aí para o mercado e adquirindo esse status de love branding, que não é um status para qualquer empresa, né? É um desafio bastante grande. Eu confesso que, ao longo da sua apresentação,
você me trouxe uma certa nostalgia, porque o início da minha carreira, ele vem do mundo da publicidade, né? Depois, ao longo da minha carreira, eu sempre inserido nos mercados digitais, tecnologia, etc., eu migrei efetivamente para a tecnologia para conhecer um pouco mais a fundo esse movimento. E aí foi onde, inclusive, nós nos conhecemos, né? Sim. Muito bacana. Eu fiquei pensando aqui algumas coisas. Eu queria voltar um pouco na questão quando você comentou a respeito da telco, né, pela qual você passou. E depois a gente entra um pouco na questão da hiperpersonalização, mas eu queria aproveitar um pouco, porque nós estamos falando de varejo e estamos falando de um movimento de transformação pelo qual o varejo vem passando, né? E a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi talvez o maior acelerador aí da transformação digital de todos os tempos, né? E a gente vê tanto as empresas de telecomunicação quanto as empresas de varejo se posicionando, porque elas têm o que a gente chama de aquário no mundo técnico, né? Um aquário muito grande de clientes, ou um grupo de clientes muito grande, né? Você citou ali, por exemplo, na telco, pela qual você passou 80 milhões de pessoas, 80 milhões de clientes. Então, um volume gigantesco de pessoas, e essas empresas também têm uma efetividade de negócio que faz com que elas tenham um poder de caixa considerável, e aí elas começam a olhar para as oportunidades de disrupção, mudança de modelo de negócio, etc. Elas começam, então, a se posicionar como bancos. Como que você enxerga esse movimento? Como é que você olha para esse movimento das empresas de varejo e de telecomunicação se posicionando como bancos? E o que isso traz de benefícios para o consumidor, já que nós estamos falando de hiperpersonalização? O que isso traz de benefícios para o consumidor e para a capacidade competitiva dessas empresas diante do mercado em transformação? Esse roadmap para o banco vem muito estava conversando inclusive sobre isso num estudo estratégico que a gente tem feito aqui, né? O mercado de bancos é um mercado incrivelmente maior do que qualquer outra indústria, né, nesse país, né? Simplesmente não dá para dizer que você ignora o mercado financeiro, porque é um mercado que é, no mínimo, 10 vezes maior do que qualquer outro mercado que a gente tem nesse país, né? Por mais que a gente diga que a gente é um país da matriz agribusiness, de verdade, agribusiness, porém, o dinheiro realmente movimentado vem do mercado financeiro e desse agrofinancing, né? Então, assim, e todo esse dinheiro gerado no agribusiness também é um super gerador de financiamentos, garantias e tudo que você possa pensar do mundo agro. Então, de verdade, acho que as marcas têm objetivado ter presença nesse mercado trilionário, né? Acho que as últimas indicações que eu vi eram um mercado aí de 1,5 trilhões. Você imagina, né? Qualquer 1% desse mercado com certeza seria líder em qualquer outro segmento, né? Então, assim, mesmo que você seja um líder pequeno nesse mercado gigante, te coloca com certeza com um resultado que vai mover o ponteiro de qualquer outro player, mesmo que você seja um player de telco ou um player de varejo líder, né? Então, acho que a vontade vem daí. Então, a fortaleza com certeza vem deles serem players massivos, né? De terem milhares de clientes, né? Acho que a Vivo está bastante avançado no conceito de serviços financeiros. Ela tem esse serviço na Europa, na Espanha, e ela está trazendo no Brasil trilhas de financiamento. E também eu acho que assim todas as marcas, né, vendo aí o sucesso do Nubank, o sucesso do C6, começa a vislumbrar, né, por que não eu, né? Acho que essa é a música do momento, né? Mas de verdade, você vê que a trilha não é tão simples, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, alguns aplicativos de e-commerce com funções de banco e todo mundo tentando empurrar o cliente para aquele canal, quando na verdade o ponto a discutir é o que vai fazer o cliente realmente a ter sua conta, que era num banco líder, né? Num dos 4 bancos maiores do país. Você vai deixar de usar esse banco para ter realmente um meio de pagamento ou uma aplicação num aplicativo que é de uma telecomunicação ou de um varejo, né? Que não é trivial, né? Se você pensar,
você fala assim, pô, você precisa de dinheiro, você vai no banco, né? Se você precisa de comida, você vai no supermercado. Se você precisa de telefonia, você vai na operadora. Então você fala, não, eu vou buscar dinheiro agora na operadora e vou buscar comida na telco, né? Brincadeira. Mas é desse tamanho a inversão de valores, né? Então acho que assim, existe ambição, sim, só que acho que em termos de jornada, não é uma jornada tão simples. Na Vivo a gente teve essa situação do aplicativo, né? O Meu Vivo, aonde o Meu Vivo ele tinha um volume de usuários super grande, mas de verdade ele tinha uma frequência super baixa, né? Porque de verdade as pessoas entravam uma vez por mês no aplicativo para ver, na verdade, a segunda via da sua conta, né? Essa era o maior use case de verdade, ou acabou meus dados, né? Eram os grandes use cases que você tinha ali um movimento de milhões de pessoas fazendo essa experiência. Então você fala assim, tá, o cara que perdeu a segunda via e acabou os dados, será que é natural ele ir lá e pegar um empréstimo ou financiar o carro ou buscar um financiamento de casa? É uma experiência bastante longe, né, do core daquela empresa e da percepção de marca, né? Então, igual a gente estava estudando lá como funciona o cérebro, né, das pessoas da geração Z e da geração Baby Boomer, o grande problema é que finance ele é atingido por meios de comunicação do tipo televisão, né, dos meios clássicos, e aonde você vê que, não por acaso, os grandes bancos são os maiores anunciantes dos canais de televisão, porque esse ainda é o meio, né, que você atinge uma camada do cérebro que é uma camada extremamente conservadora, resistente, porque o dinheiro está ligado à segurança, né? Está ligado a algo que é muito perigoso você perder. Por um paradigma, eu sinto que é exatamente a insegurança ou o excesso de valores que tem dentro de uma conta de banco, que é o que vai levar provavelmente às carteiras e aos meios de pagamento, que, por exemplo, podem estar num supermercado, pode estar numa operadora, pode estar numa empresa de café, ou pode estar em um player que não tem nada a ver com nada disso. Então, na verdade, assim, como é que você cria algo que você dá um meio de pagamento? Você imagina o seguinte, né? Hoje você sai na rua, seu medo hoje, eu, por exemplo, apaguei todos os meus apps de banco do meu celular, né? Você fala assim, nossa, vou ser sequestrado e vão fazer um Pix. Aí depois você fala, nossa, não, eu preciso ter um, né? Porque se me sequestrarem, se eu não tiver dinheiro, vão me matar, né? Então vou ter que ter o Pix do ladrão, né? Então você imagina assim, né? O contexto que a gente está inserido e como é que as empresas vão ter que se mexer para prover essa experiência, né? Então acho que hoje, se alguém prover um meio de pagamento com garantia de roubo de Pix, de sequestro relâmpago, e que seja alguma coisa tipo um wallet de valores que são seguros pelo meio de pagamento, talvez seja um meio de pagamento mais desejado, porque, de verdade, a própria violência e o próprio cybercrime estão empurrando a gente para fora dos apps de banco dentro de celulares que a gente se movimenta no dia a dia. Né? Oi, Queda, você traz uma bagagem, uma experiência também de atuação com os meios de comunicação e etc., né? E a gente está sendo bastante feliz nessa sua participação aqui no encerramento do tema de varejo, porque a gente está conseguindo trazer o contexto do dia a dia do varejo, né, dos desafios e das oportunidades relacionadas ao varejo, e também estamos fazendo uma ponte já com o próximo episódio, que é voltado para marketing, mídia e entretenimento, né? Então, a lógica do Full Connect, ela veio de uma lógica macro para o micro. A gente saiu do contexto de smart cities, passando por transporte, por home, casas conectadas, etc., para entrar dentro da casa das pessoas e aí, a partir de entrar dentro da casa das pessoas, rever, repensar como é que esse universo da hiperconectividade e do IoT está impactando nas questões do marketing, da mídia e do entretenimento. Então, está sendo bastante interessante, porque é uma ponte com esse próximo episódio, onde a gente deve encerrar aí, trazendo essa visão mais forte para a indústria da comunicação. E aí, ao longo da tua fala e da tua trajetória, você citou aí muito a questão da forma como a Globo vem se reposicionando, né?
eu conheço bastante da Globo também, acompanhei todo o movimento também do Eric Bretas com o projeto da Globo.com, o Globoplay e outros projetos que estão nascendo. E aí eu vejo que, dentro desse contexto de hiperpersonalização, a gente vê que as marcas também estão se tornando canais de mídia, assim como elas estão tendo os seus in-house agents, como você comentou, elas também estão se tornando cada vez mais players de mídia, porque elas precisam entregar esse contexto emocional do love branding que você comentou, de uma maneira efetiva e gerar um engajamento mais forte com as suas audiências, com seus clientes de interesse e com a sociedade, né? Como que você vê, por exemplo, o posicionamento das empresas de varejo nessa questão de se tornar um canal de mídia, de se posicionar como um canal de mídia? A gente vê isso, talvez o precursor desse movimento tenha sido a Red Bull, né? Tem feito um trabalho incrível nesse sentido, mas a gente percebe outros movimentos também. Como é que vocês estão olhando para essas questões, para esse movimento do mercado? Quem já trabalhou em mídia e está nos veículos sabe, né? Produzir conteúdo é algo extremamente complexo e extremamente caro, né? Como você estava falando ali da Globoplay, um dos maiores problemas, os maiores desafios de qualquer empresa de streaming é o custo, né, das séries e o custo de manter as séries atualizadas e sexys, né? Porque série é uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que uma empresa possa investir. Você paga a série até o fim da vida dela. Então, se você tiver uma série que tiver 11 temporadas, você vai pagar 11 vezes o que você está pagando naquele ano. E não tem cláusula de cancelamento, né? Eu acho que é um negócio que não existe em nenhuma indústria, né? Você começa a escolher uma série, azar o seu, ou sorte sua, né? Porque de verdade você vai pagar até enquanto ela existir. Então, de verdade, é um business bastante complicado, né? Então, modelos matemáticos de pagamento, retorno sobre o investimento. Então, assim, conteúdo é uma coisa que fica velha muito rápido, né? Então, assim, tudo é muito interessante até a pessoa ver. Depois que você viu, ela perde o interesse numa velocidade quântica, né? Então, assim, você tem que monetizar aquilo muito rápido, você tem que usar aquele conteúdo de uma forma muito inteligente, porque se você não gerar o valor percebido por você, pela marca naquele tempo, aquele conteúdo ele tem um prazo de expiração. Então, assim, o conteúdo stream tem esse desafio e eu acho que, assim, dificilmente vamos ter tantas marcas de stream como estamos tendo hoje, né? Eu acho que é um mercado tipo the winner takes all, né? Tipo, alguém vai preponderar. Há estudos que indicam que no máximo existirão de 2 a 3 marcas de streaming vencedoras, né? Todas as outras serão derrotadas, porque realmente é um cash burn que é totalmente insano, né? Não tem como se manter nesse mercado se você não é líder. Tem um ponto, né, do comportamento que talvez seja a extinção da TV a cabo, né? Acho que o grande movimento e a grande aposta, e por que tem tanta empresa de streaming, é que todo mundo sabe que a TV a cabo está com seus dias contados, né? Então, é esse fim da TV a cabo e quem será o player é que está movimentando todas as marcas. O desafio das marcas é frequência, né? Acho que mais do que falar de conteúdo, como te falei, né? Tem aplicativo que as pessoas só entram uma vez por mês. Então, o que faz as pessoas entrarem todo dia? Conteúdo, né? Alguma coisa que você quer ver, que você quer dar risada. E não por acaso, né, TikTok, essas marcas se tornaram monstros, né, da mídia, porque são engraçados, engajadores, virais, e eles geram esse comportamento de frequência, né? Então, quando alguém está falando que por que não conteúdo, é porque ela está atrás de frequência. E frequência você só gera com conteúdo. E aí a grande problemática é como é que você gera conteúdo de uma forma sustentável, com que forma que as marcas consigam pagar, né, com sua cadeia de valor. Então, eu acho que, assim, igual tem o crowdfunding, eu falo do crowd content, né? Só tem um jeito, né? É a própria multidão gerar os conteúdos de alguma forma você monetizar isso para as pessoas continuarem produzindo e que as outras pessoas queiram assistir, né? De verdade, fora as grandes marcas de streaming, essa é a única forma de manter o mercado, o business de conteúdo em pé, sem que você queime bilhões de dólares, né, mantendo isso daí funcionando. Legal. Ikeda, para a gente encerrar aqui, eu fiquei curioso com uma coisa.
qual que é a estratégia que vocês utilizam para fazer com que o CAC seja reverso aí, na visão que você trouxe, né? O custo de aquisição de cliente cada vez ampliando cada vez mais e, consequentemente, diminuindo os investimentos em marketing, ou reduzindo os investimentos em marketing. Qual que é a mágica que vocês fazem aí? A que você atribui esse resultado? Esse é o segredo da Starbucks, né? Ela é guardada a 7 chaves. Mas, para dar uma dica para você, de verdade, é essa capacidade de criar uma percepção de valor, de bonificação, de reward e de paixão pela marca, que é muito maior do que o custo desses rewards e dessas campanhas que causam uma percepção tão emocionante nas pessoas. Então, ela só é sustentável porque a venda que ela traz, ela é inferior ao custo que ela gera. E é por isso que ela gera cada vez mais e custa cada vez menos, né? Então, assim, CSG de verdade, mudar a vida de 100 milhões de pessoas, por incrível que pareça, é altamente sustentável quando você vê o valor da renda que isso gera. Então, a emoção gerada tem um valor percebido muito maior do que o custo do bem que isso gera. Então, esse é o segredo, né? Por trás disso, em formas gerais. E, basicamente, aí, essa experiência toda sem a visão de dados, sem a integração de dados, sem a leitura profunda de comportamento, de visão, para proporcionar uma experiência incrível para o consumidor, é praticamente nulo, né? Impossível, eu diria, né? Essa mistura de dados, emoção, propósito e mensagem. Acho que isso é o que gera esse valor, que é o futuro, para mim, o futuro da mídia, né? Conseguir orquestrar tudo isso de uma forma sustentável. Muito bem, Ikeda, queria agradecer mais uma vez, em nome da Tech Experience e do Full Connect, a sua presença aqui com a gente hoje. Foi muito gratificante, uma aula que você deu aqui para a gente. Espero que a nossa audiência compreenda e entenda os movimentos que o mercado está fazendo e como o IoT e a hiperconexão traz oportunidades e desafios para toda a cadeia. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Nos vemos por aí. Um grande abraço. Obrigado aí. Abraço a todos. Tchau, tchau.